O Salmo 1, no verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que é escolhido por Deus, ele também é separado por Deus. E não é fácil você viver num mundo, né, onde as pessoas precisam de um rótulo, as pessoas precisam de um, de um rótulo de serem conhecidas, né? De estar em certos lugares, de pertencer a certos lugares. Mas o Salmo 1, ele nos diz que o importante de tudo é você ter essa consciência de que você é uma pessoa separada por Deus. E você precisa discernir os ambientes que você está, que você frequenta, as pessoas que entram na sua casa, as pessoas que se assentam contigo na mesa, as pessoas que você busca conselho, né? Com quem você está buscando conselho? Quem está sendo o seu conselheiro? Então nós temos que prestar atenção em tudo isso. Esse é um conselho do Salmo 1. Ele diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, feliz é essa pessoa. E às vezes nós não estamos entendendo porque a nossa vida está tão infeliz, né? Porque está tudo dando tão errado. Por que a nossa vida não anda? Por que nós não prosperamos? Por que está tudo parado? E o Salmo 1, nesse dia, ele vem nos dar um destino, ele vem nos mostrar o caminho a seguir, né? O caminho é o Senhor, é a sua palavra. E o lugar onde que nós devemos estar é um lugar onde o Senhor é glorificado, onde o Senhor é adorado. Esse conselho dos ímpios, que não anda no segundo conselho dos ímpios. Eu fico pensando que às vezes o meu coração, não estando alinhado com Deus, ele pode me dar conselho ímpio, conselho que não é de Deus. Quantas vezes a gente é levado a fazer a nossa vontade? Quantas vezes a gente está numa situação e a gente pensa, vou seguir por esse caminho porque esse caminho é melhor, né? É claro que tem situações que sou eu que tenho que decidir, né? A hora de comer, a hora de tomar banho, a quantidade de água que eu tenho que beber por dia. Isso eu posso decidir, eu não preciso orar por isso. Agora, certas situações na minha vida, na sua vida, nós precisamos orar e buscar Deus para que a gente não seja aconselhado, né, pelo ímpio. E às vezes o nosso coração está nessa situação. A nossa mente, ela fala tanta coisa e ela é tão ansiosa e os pensamentos às vezes estão tão desorganizados que a gente começa a fazer as coisas no automático e a fazer o que quer, sem buscar o Senhor, sem olhar para a palavra. Porque quando a gente olha aqui para o Salmo 1, a gente aplicando ele na nossa vida, talvez as coisas, né, não estão tão alinhadas como deveriam estar. E essa é uma resposta para quem está se sentindo infeliz, para quem está se sentindo cansado, para quem está trabalhando, não está vendo saída. Porque o Salmo 1 diz que é bem-aventurado, que é uma pessoa feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então hoje é dia da gente olhar a nossa vida e reparar em volta, né? Olhar por dentro e por fora. Pensar os nossos pensamentos, ver o que a gente está pensando e olhar também, reparar a nossa volta, as nossas amizades, os lugares que nós estamos andando, as terras que estamos pisando, as mesas que estamos sentando. Tem situações que o Senhor Jesus ele não participa, ele não vai ficar ali. E é muito ruim, né, ficar num lugar onde o Senhor Jesus não é bem-vindo. Então, nós precisamos nos atentar a isso, olhar para a nossa vida hoje.
O verso 2 diz: antes, olha isso, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite, irmã? É, sim. Quando a gente começa a deixar o Senhor alinhar a nossa vida, a gente começa a ter prazer pelas coisas de Deus. Alguém diz assim: eu estou sem vontade de ir para a igreja, eu estou desanimado. Pode ver, está fazendo alguma coisa onde deixou o controle na sua própria mão, no seu próprio coração. Se você hoje está desanimado, está entristecido, está sem vontade de ler a Bíblia, de orar, em algum momento você tirou o controle da mão do Senhor e colocou no seu controle. Porque quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a nossa fé ela é animada, ela é avivada todos os dias da nossa vida. E isso nos dá esse prazer. Antes, o seu prazer, o nosso prazer só vai estar no Senhor e na sua lei e meditar na sua palavra quando a gente discerne que nem todo lugar a gente pode estar, nem toda conversa a gente pode participar. Quando a gente discerne que o conselho que a gente tem que tomar é do Senhor, quando a gente não entra em portas que o Senhor não abriu, quando a gente aceita as portas que o Senhor fechou, quando a gente aceita aquela amizade que se desfez, quando a gente reconhece que Deus está enviando uma pessoa na nossa vida para a gente ajudar, quando Deus permite que pessoas vão embora, né, e a gente discerne que foi o Senhor que permitiu. Então, quando a gente tem essa separação, quando a gente aceita o governo do Espírito Santo, a gente tem prazer em meditar nas coisas do Senhor. Porque vai ser impossível a gente ter prazer em estar com Deus, em orar, em buscar Deus, se estamos seguindo os desejos, as vontades do nosso próprio coração. E o que é mais, assim, intrigante é que parece, no momento, ser uma coisa boa, né? Não, mas eu estou fazendo isso para o bem. Não, é porque isso nesse tempo é necessário. Não, gente, é tudo preocupação da vida. É tudo ansiedade, é tudo coisa desse mundo. É coisa que o pagão tem no seu coração. Agora nós que somos servos de Deus, que somos crentes, que temos o Espírito Santo, nós precisamos nos atentar ao que diz a palavra, não o que diz na nossa mente. E a palavra está dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes de andar por um caminho que não agrada ao Senhor, essa pessoa tem o prazer de agradar o Senhor. Antes de estar com pessoas que não glorificam o Senhor, essa pessoa prefere estar na presença do Senhor. Antes de tomar decisões sem orar, essa pessoa prefere pagar um preço ali de oração, de tempo de oração, de espera, de comunhão para ter uma resposta e segurar a onda, entendeu? Segurar a onda. Segurar a onda. Vamos comer aí uma semana de ovo, mas vamos segurar a onda. Vamos esperar no Senhor. Só que a gente pega coisas que não são tão importantes e a gente coloca lá em cima. E a gente se esquece, né, de que o mais importante é buscar o Senhor. E isso acaba ficando por baixo, acaba ficando esquecido. Então, todos nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a nos preocupar, a nos estressar, a preocupar com dinheiro, sabe? Ficar naquela preocupação. O dinheiro já não trabalha mais para nós, a gente que trabalha para o dinheiro não nos serve mais, nós estamos servindo o dinheiro toma conta do nosso tempo, o dinheiro toma conta da nossa comunhão, né? Não é só o dinheiro, as pessoas, né? Tem gente que chega na nossa vida e a gente dá o lugar que é do Senhor para elas, né? E elas falam, ditam regras, nos aconselha, e são pessoas ímpias que não temem o Senhor. Então eu oro muito para que essa palavra te alcance nesse dia. O verso 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que dá o lugar que é do Senhor no seu coração, né? Que o seu coração é inteiro para Deus. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cuja a sua folhagem não seca. O que é isso? É quando vem aquela situação difícil, aquele dia difícil, e a gente não se apavora, a gente não fica desesperado, atribulado, sabe?
Pode soprar o vento que for, pode vir o calor que for, porque o que seca a folha é só o escaldante, né? Vento forte. Então pode vir tudo isso e a gente vai estar firme de pé, né? E antes que alguma coisa aconteça, porque às vezes a folha seca, mas daqui a pouco você olha, a árvore está verdinha de novo, né? Então, independente de tudo isso, todos os problemas, todas as lutas, aquele que medita no Senhor, aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele vai ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro e vai dar o seu fruto e tudo que fizer prosperará. Então aí está a resposta, né? Você que deseja prosperar, você que deseja ser uma pessoa próspera, você precisa meditar na lei do Senhor e parar, descansar, confiar no Senhor, para que você tenha direção de fazer tudo o que você precisa fazer para que haja prosperidade, para que haja fruto nas suas decisões, nas suas obras. Verso 4 diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Olha isso, gente. O verso 4 está dizendo que o ímpio não é como a árvore plantada ao ribeiro. O ímpio é como uma palha. Já prestou atenção numa palha? Numa palha seca? Ela não tem estabilidade, ela não tem firmeza, como uma árvore, né, que está com as suas raízes ali. Ela fica vulnerável ao vento. Qualquer vento fraquinho já leva a palha e já dispersa ela e ela já é perdida ali, se some. E o Senhor está falando também que o ímpio, ele não vai prevalecer, o perverso não vai prevalecer no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Então o Senhor, né, não tem um lugar para o ímpio, para o injusto, para o pecador que não toma consciência do seu pecado, mas o Senhor tem um lugar para mim e para você, que busca a palavra de Deus, que medita em Deus, sabe que é pecador, mas reconhece essa necessidade de buscar o Senhor e reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. E essa palavra ela vem para mudar o curso da nossa vida, ela vem para mudar o nosso destino, porque nós sabemos que sem Jesus não dá, não é verdade? Sem Jesus não dá. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o poder da palavra de Deus. Eu confesso para você que algumas coisas assim eu tenho ficado muito triste, né? Porque parece que em algumas situações a palavra de Deus ela perdeu o poder e isso é uma mentira do inimigo, é uma mentira. A palavra de Deus ela é a mesma, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. O Deus poderoso, Ele pode tudo. O Senhor, Ele pode curar, Ele pode salvar, pode abrir portas, pode tocar em coração, mudar pensamento. O Senhor pode transformar uma pessoa sem que ela faça uma sessão de terapia. Porque antigamente era assim, né? As pessoas eram transformadas pela palavra, né? Curadas. E hoje, por que que mudou? Por que que hoje a gente busca tanto recurso e a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer orar? Por quê? Isso está errado, né? A gente deve buscar o Senhor. A gente deve buscar a Deus e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. O verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho de todos, né? O Senhor conhece a todos. Por isso que nós precisamos pensar na nossa atitude, no que fazemos e descansar no Senhor, porque o Senhor conhece a nossa atitude, nosso coração. Nós precisamos ser verdadeiro com o Senhor e ter esse prazer de estar com o Senhor, de meditar com o Senhor. Não é estar aqui lendo a Bíblia com você, fazendo esse vídeo, compartilhando essa palavra com você, maravilhosa, por outro motivo, né? Que não seja transbordar, aprender, compartilhar, alcançar um coração que possa estar vivendo situações difíceis. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Nós gravamos um pouco aqui de forma bem simples, mas foi do coração de Deus para o seu coração. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, vai estar passando na tela aqui mais um vídeo importante para você assistir no nosso canal.
Nosso canal está começando e eu conto muito com você para vir comigo nessa jornada. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Eu desejo toda sorte de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.